Bom dia, meus queridos irmãos. Graça e paz. Inale e exale. E diga: Pai, obrigado, Senhor. Sei que o Senhor está comigo. E o Senhor me presenteia com mais um dia de vida. E eu apenas te agradeço, Senhor. Vamos viver e desfrutar de mais uma semana. A melhor semana de nossas vidas. O mês está se findando e lá vem mais um mês. E diante desse mês virá os desafios. E dentro desses desafios, nós vamos nos preparando, nós vamos nos fortalecendo e dizendo: tá tudo incrível, Pai. Vamos crescendo no teu conhecimento, onde o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos fortalecendo, o Senhor vai transformando a cada dia a nossa mente, que é o leme, que é a parte central do nosso caminhar. Saúde mental é o ponto de partida para todos nós que vivemos essa experiência humana dentro de todas as dificuldades que nós passamos. Pai, o Senhor não nos visita, o Senhor habita no nosso homem interior. E esse homem interior é o que nos prepara todos os dias para viver o que já está pronto. Enquanto nós dormíamos, o Senhor preparou tudo. O dia é hoje e nós declaramos diante desse dia que nós já vencemos, somos abençoados. Nós estamos diante dos teus olhos, aonde o sol, a chuva, ela nasce para os justos e os injustos. Está tudo aí, Pai. Mas não vamos olhar para as circunstâncias. Vamos sim agradecer ao Senhor, pedir força e sabedoria, agradecer pela vida dos nossos, pela vida de todos os eleitos do Senhor e dizer que a tua misericórdia, que o teu amor alcance os corações, a mente de cada filho teu que ora, que passa por momentos bons, que passa por momentos difíceis, que estão todos os dias nos desafios diários que o Senhor já nos preparou dizendo: tende paz em mim. Esses desafios vai haver aflições, mas tenha bom ânimo em mim, porque eu venci o mundo. E esse mundo está proposto, está diante de nossos olhos, para que venhamos refletir, iluminar os caminhos por onde nós passamos. A luz vence as trevas, o bem vence o mal. Vamos, bem-vindo vocês aí, os novos inscritos, estão curtindo, compartilhando, estão se fortalecendo junto comigo aqui. Eu estou em Salvador, Bahia, meu nome é Sandro Meirelles. E vamos refletir, filtrando a graça de Deus, que nos traz para a realidade, pés firmes, plantado na rocha, que é o Pai dos nossos espíritos. Uma casa na areia, os pés plantados na areia? Não é bom. Os desafios quando vêm, os desafios, os nossos desafios diários quando vêm, a casa na areia, ela vai balançar e o vento vai levar, a água vai derrubar. Mas a casa, que são vocês, plantada na rocha, os ventos vai bater, vai balançar, a água vai bater, vai balançar, mas você não vai cair, porque Ele está com você. Independente do que o mundo diga, você é louco, mas a pregação
do Evangelho é loucura para aqueles que não crê. E você diz, eu creio no meu Redentor. Ele vive. E a pergunta que eu faço para vocês é, aonde está Deus na vida de vocês? Eu me faço essa pergunta, onde está Deus na minha vida? A gente diz assim, Deus sabe o fim da história. Mas Deus é o meio ou o fim? Aonde está Deus na sua vida? Nesse mundo repleto de distrações, preocupações materiais. Essa é a pergunta central que devemos fazer. Aonde está Deus na sua vida? E essa questão não apenas nos desafia a refletir sobre as nossas prioridades, mas também nos convida a reavaliar nossa relação com o Criador. Como está a sua relação com o Criador? Quando eu fiz essa pergunta, onde está Deus na sua vida? Porque a gente vai, olhando as redes sociais, vai andando aqui, ali, por onde eu passo, e a mente, ela vai aguçando, Vamos compartilhar, vamos entender, vamos buscar entender aonde está Deus na vida, na minha vida, na vida de todos. Deus é o fim ou é o meio? Deus, para mim, hoje, aprendi, Deus é o fim. Outrora, Deus era o meio. Fui ensinado assim, vai à igreja buscar o Senhor, Sandro. Vá lá. E sempre quando tinha um problema, e esse problema era dentro das minhas ambições materiais, Deus vai lhe dar. Vá lá buscar. E eu ia às quintas-feiras e sempre dentro dessa ambição. E a minha pergunta foi, aonde está Deus na minha vida hoje? Deus é o fim. Deus não pode ser o meio. Quando Deus é o meio, eu não estou agindo com a espiritualidade. Quando Deus apenas é o meio de eu conquistar algo, Deus se torna meu patrocinador, E o mundo, muitas vezes, ele nos prega isso. E às vezes a gente vive em desvaneio. A gente vive perdido porque alguém conquistou algo e eu não conquistei. Mas a gente tem que ter o sentimento de escassez? Não, a gente tem que conquistar. A gente tem que viver o melhor da terra. A gente vive o melhor da terra. A partir do momento que você abre os olhos, você é a manifestação do milagre. Você está vivendo o melhor da terra. Mas você não pode colocar Deus como um meio. Me dê. Eu só tenho porque eu só acredito em Deus porque Deus está me dando algo. E muitas vezes o mundo ele reflete isso. E as pessoas chegam para você e dizem assim, e cadê seu Deus? E muitas vezes, como eu disse, nós buscamos a Deus como um meio para alcançar nossas ambições pessoais. Tratando como Ele como um patrocinador que deve nos conceder bênção e sucesso. No entanto, quando Deus se torna apenas um meio para os nossos fins, para as nossas conquistas, nós corremos risco de nos tornarmos, como eu falei, não exercer o espiritual e sim ser materialista. Vivendo para um mundo que vai ter um time, mas a gente tem que viver esse mundo esquecendo do propósito divino. Lá em Tiago 4, no verso 3, ele diz assim, no verso 2 ele diz, vocês querem o que não possuem, a tal ponto que mata para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Ele está dizendo aqui, eu estou lendo esse 2 porque eu quero ler o 3 para ter sentido. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam e que não pedem a Deus. O que é que a gente não pede a Deus? Sabedoria. A gente pede, mas a gente não entende. Deus ele vai te fortalecer e Ele está te fortalecendo. Se Deus fosse materialista, como a gente na maioria das vezes nós somos, aonde está Deus na sua vida? Quando eu conquisto algo material.
Então, quando a gente adentra na Bíblia, Deus foi ruim com os 12 discípulos, foi ruim com muitos aqui. E tudo dentro de um contexto. Deus tornou... O único homem rico foi Salomão, né? Deus tomou tudo de Jó e Deus tirou. Então esse é o medo. Esse é o medo, né? O medo religioso, o medo da vida é que a gente mede Deus não como um fim, mas como um meio, porque ele deu a Jó e ele tomou. Ele deu sabedoria. Salomão pediu que é ele. Salomão disse assim, Deus disse a Salomão, Salomão, o que queres? O que foi que Salomão pediu? É porque muitas vezes as pessoas não entendem. E Salomão foi rico, eu também tenho o direito de ser rico. E como tem? Todo direito é seu. Mas sabendo que Deus não é um meio, um patrocinador disso. Salomão exerceu a sabedoria, aquilo foi conquistado mediante ao que ele estava exercendo ali, mas ele não mediu Deus a riqueza. E o que foi que ele pediu? Sabedoria para governar o povo. Me dá discernimento e sabedoria para eu governar o seu povo. Ele não pediu. Ele disse, porque pediste bem de coração, terá toda a sua riqueza. E ele teve. E no fim, Salomão ainda assim, como a gente diz, né? Vacilou. Então, ele vai dizer aqui no 2, que é o que eu quero ler. E mesmo quando pedem, não recebem porque o objetivo de vocês está tudo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Então eu tenho que pedir o que a Deus, meu irmão? Você tem que pedir a Deus? Nada. Já está tudo em você. Aí é que está. Vai pedir o que a Deus? A força está aí, você declara. Você diz, eu tomo posse dessa palavra. A sabedoria está aí. O fruto do Espírito está manifestando na sua vida. E ele disse, você está na experiência humana. Você tem um livre e arbítrio. E Deus, a todo momento que você busca seguir o caminho que Ele traçou para você, Ele sabe o fim da história, você vai viver o melhor, vai manifestar fé, vai adquirir as suas conquistas dentro daquilo que você está plantando. Porque aquele que planta, ele colhe. E aí você diz assim, mas eu estou plantando e não estou colhendo. Tem certeza? Você não está colhendo aquilo da maneira que você quis, mas você colhe, que você quer, mas você colhe. Claro que você colhe. Quando você está em um trabalho e todo mês você está ali, no final do mês você tem o quê? O seu salário digno. Ou estudou, ou você está se capacitando em algum curso, enfim, você está colhendo. Mas eu queria mais. Estude mais, se abdique e vá. Mas e aí como é que é? Você tem que ajustar seus horários, seus estudos e avançar mediante os seus esforços. O problema é que a gente olha para o mundo e diz, é que ele conseguiu, eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? Aonde está Deus na sua vida? Deus não pode ser um meio. Eu não posso ser um filho materialista, medir Deus porque eu não consegui algo até hoje. Não. E está tudo cooperando para o seu bem. Isso a gente entende quando a gente não pode deixar Deus como um meio, e sim a gente entender que Deus é o fim. E Ele não é o nosso patrocinador. Porque tem um louvor que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Então que você fique com essa palavra. Amanhã eu vou dar continuidade. Quando, por outro lado, Deus não é o meio e sim o fim. E a gente entende isso. E a Bíblia vai nos mostrando também, da mesma maneira que Tiago mostrou. Pedir e pede mal. Pede para gastar com os vossos deleites, ele vai dizer em outra versão. Ou seja, nós só queremos o que nos dá prazer. E alguém vai dizer assim, mas isso não é bom? É maravilhoso. Eu quero o que me dá prazer. Eu só não posso medir Deus como um meio. Deus não é um meio. Então, se eu pudesse conquistar as coisas, no caso assim, sozinho, aonde eu ia lembrar de Deus?
Eu vou lhe ser sincero a vocês. Em lugar nenhum. Então eu só conquisto, não. Ah, então se eu pudesse conseguir algo sozinho, então você está me dizendo, irmão, que eu só consigo por causa de Deus? Sim. Em que parte? Quando você abre os olhos. Quando você diz, eu sou abençoado com todas as sortes de bênção. Quem te deu a vida? Quem te deu o fôlego da vida? Estou falando disso. Eu não estou falando que eu só consigo porque Deus quer me dar uma camisa. Não. Mas Ele te deu a oportunidade da vida. Hoje é segunda-feira. A melhor semana está aí. Saia, vá em busca do seu milagre, movimente-se, vá e agradeça pelo que você tem, porque Ele está lhe dando a vida. É isso. Quando eu falei aqui, se a gente fosse viver sozinho, entendendo que a gente está conquistando sozinho uma vida, tudo meu só, a gente ia lembrar de Deus aonde? Em lugar nenhum. Entendeu? Tudo incrível. Até amanhã. Aonde está Deus na sua vida? Deus não pode ser o meio. Deus é o fim, porque Ele sabe o fim da história. Os planos dele são de paz e não de mal. Tudo incrível. Graça e paz. Curta aí. Compartilhe. Propague para os seus. Vamos juntos.